Público-salvo, meus amigos e minhas amigas. Já te expliquei na outra aula como é simples e fácil. Já sabe como chegar aqui no público? Do ladinho aqui, caso você já esteja usando bastante, ele vai estar aqui em atalho, mas mais abaixo aqui em anunciar, você pode chegar nessa página de públicos, que já explicado sobre públicos personalizados e semelhantes numa aula aqui mesmo nesse módulo. Caso você não viu, independente da ordem, assista para entender e aperfeiçoar um pouco mais. Foi uma aula um pouco grande? Foi, tem muito conteúdo ali dentro, muitas dicas, muitas estratégias. Então nunca é uma aula que eu falo somente sobre aquilo, acabo incrementando alguns exemplos e dando dicas de outras campanhas, estruturas, mesmo que eu esteja falando de públicos, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o público salvo. Público salvo, antes de eu clicar nesse botãozinho e abrir, é simplesmente dentro do nosso conjunto de anúncio o direcionamento detalhado, onde você segmenta ali por interesses, né, buscando por comportamentos, dados demográficos, enfim, as pessoas que você quer atingir ali através desse direcionamento. Então, aqui é só uma forma de você criar ele antes, você também pode fazer desse mesmo jeito que a gente vai montar aqui, dentro do conjunto de anúncio e salvar por lá. Aqui é só uma forma que você faz de uma maneira isolada aqui, separada, tá? Então lá no conjunto de anúncios dentro da campanha que você for criar, pode ser feito da mesma maneira, tá? Então aqui, primeira linha, como eu gosto de passar ponto por ponto, você vai dar um nome para o seu público salvo. Então, enfim, não montei nada específico aqui, mas vou colocar, sei lá, pet shop. Mas não que esse vai ser o nome do público, você pode dar o nome do seu público com o nome do seu cliente. Não vou ensinar você a dar o nome do público, aí também já é demais, né? O nome do público você dá o nome que você quiser, beleza. Aqui, caso você tenha um público personalizado e queira subir ele, né? Como na aula anterior eu expliquei sobre o personalizado, você pode utilizar ele aqui também, acabar direcionando mais ainda dentro desse público personalizado com interesses, mas não é o caso que a gente vai fazer e não é o que eu te aconselho, porque você acaba otimizando muito e aí você afunila tanto que o seu público fica muito pequeno e muito específico. E isso acaba que suas métricas no futuro, como CPM, né, que é o custo por mil, acaba ficando mais caro, justamente porque você vai ter um público muito menor, então para atingir 1.000 pessoas ali, 1.000 é muito, então fica caro para chegar a essas 1.000. Localizações, básico, você vai colocar aqui o lugar, estado, cidade que você quer trabalhar a veiculação dos seus anúncios, tá? Então, um detalhe que outras aulas eu passo, mas como eu estou falando especificamente público, que é importante eu bater nessa tecla, é aqui, pessoas que moram ou estiveram. Cara, parece besta, porque como você viu, já veio aqui por pré-definição, automaticamente a gente já vê Brasil aqui, você já quer escrever aqui, vou colocar minha cidade aqui, você já quer escrever Campo Grande, Mato Grosso do Sul, beleza, apenas a cidade atual, né, para ele tirar esse raio, no caso de onde eu moro aqui, parece que só tem mato em volta, então você vê que, pô, vai pegar aqui só a floresta, né, os animais que não tem celular, vai pegar, enfim, só as árvores. E nesse caso, as árvores não somos nós. Então eu deixaria só a cidade atual, que é onde nós estamos. Então, enfim, ele pega só esse raio mesmo do perímetro urbano aqui, onde existe vida, vida humana. E aí a gente acaba passando por esse ponto que eu acabei de falar, que eu deixei passar para você se distrair mesmo. Que significa que são as pessoas que tiveram recentemente, não somente as que moram. Então, imagina que alguém veio até a minha cidade, viajou e voltou lá para a cidade dela. Então, enfim, voltou aí para o Brasilzão, né? Vamos voltar para o meu pontinho aqui. E eu estou vendendo um produto, às vezes físico, anunciando um negócio local da meu cliente ou meu aqui, que não é nada vantajoso para quando a pessoa voltar lá para a cidade dela, lá em Vitória, no Espírito Santo, lá no Amazonas, lá, ela receber esse meu criativo, certo? Então, o que acontece? Você paga por cada vez que você aparece, né? Você paga por impressão. Se o anúncio apareceu para alguém, você já paga por essa impressão, que é aparecer esse anúncio, tá? Então, e ter alcançado essa pessoa depois que ela saiu da cidade,
já não tem mais lógica alguma. Por esse motivo, caso você esteja anunciando um negócio local, que muitas vezes vai acontecer quando você estiver anunciando aqui numa cidade, você quer somente as pessoas que moram ali. Então, pessoas que moram nessa localização, certo? Existem outras opções aqui, pessoas que estiveram nessa localização recentemente. Então, eu não preciso pegar as pessoas que moram, eu quero as que transitam. Então, entenda muito bem e leia essas opções todas para quando você precisar ou pegar um cliente que precise de uma estratégia um pouco diferente, você saiba que seja possível, tá? A maioria das coisas aqui é possível você fazer dentro do gerenciador de anúncios. Mas frente a frente com o cliente, você tem que dominar o assunto e ter autoridade que você é um gestor de tráfego profissional número 1, para que você passe essa confiança de falar, tem sim uma estratégia que a gente pode seguir para a empresa de turismo que você está atendendo ali, que falar na frente dela, tem como sim a gente pegar só as pessoas que vêm a turismo na cidade, não as que moram, porque quem mora na cidade, eu estou inventando esse exemplo agora, hein? Quem mora na cidade às vezes são os vendedores, são as pessoas que ganham com o turismo. Você não precisa, às vezes, mostrar para ela o seu anúncio ali, que seja às vezes direcionado para os turistas, né? Então você vai pegar só as pessoas que passam por ali e as pessoas que estiveram visitando essa localização também no mesmo exemplo que eu te dei, certo? Então entenda muito bem as opções que existem para você saber na hora certa, no momento certo de usar. Então, como eu sempre menciono, todas as aulas nunca vai ser algo que eu vou te falar. Você vai fazer dessa forma, tá? Raras as vezes que vão ser ocasiões que eu vou te falar. Aqui você precisa fazer assim e é assim. Aí vai ter um motivo muito bem explicado para que eu te passe uma ordem assim que você siga, tá? Mas aqui é você entender o conceito primeiramente. Então eu quero só para as pessoas que moram aqui nessa cidade. Beleza, a gente pode anunciar também por bairro, tá? Então eu posso adicionar um pino. Eu vou jogar aleatoriamente aqui num bairro Jockey Club. Então beleza, ele já aumentou aqui para mim um raio absurdo. No caso, 16 quilômetros, dependendo da cidade que você mora, até não é muito. Mas aqui que é pequeno é muito. Então eu coloquei no raio de 1 quilômetro, até aumentar para 2 aqui, para 2 quilômetros para pegar um pouquinho de vários bairrozinhos que tem aqui dentro desse círculo. Então, eu adicionei um pino aleatoriamente, mas esse pino poderia estar em cima de uma loja, de um restaurante, da onde um delivery atende gratuitamente de raio, certo? Você vai atender a hamburgueria, um restaurante, qualquer coisa que seja, dentro de um raio de 3, 2 quilômetros, a entrega é grátis, você pode fazer um anúncio com esse assunto, com esse tema, tá? E aí você manda para as pessoas que moram nessa localização, que a entrega é grátis só para quem está aqui dentro. Mas caso você jogue, por exemplo, numa avenida movimentada e é uma loja de roupa ou uma loja que seja um restaurante mesmo, e não vá trabalhar com algo específico para as pessoas dessa região, você pode voltar aqui para as que estiveram, né, ou moram recentemente. Então, para quem às vezes passa na avenida e às vezes nunca reparou, ou é algo do trabalho dela sempre, ou ela mora ali perto, mas nunca soube que existe tal estabelecimento ali próximo que pode atender ela, você pode estar veiculando esse anúncio geolocalizado, certo? É o nome dessa estratégia que você usa esse nome bastante, pode estar ouvindo aí, tá? Então, utilize esse nome até com o seu cliente, ou quando você ouvir, você já vai saber do que se trata. Geolocalizado é quando ele é direcionado assim especificamente em raios dentro de uma cidade, no próprio Brasil que seja. Então aqui, quando é algo mais específico para negócio local, a gente trabalha bastante bairros assim. Beleza. Aí no caso, digamos, eu vou dar um exemplo aqui. Essa Vila Carvalho, Jockey Club, Piratininga e Jaci aqui, que pega um bom pedaço. São os bairros que eu quero trabalhar. São bairros, às vezes, da classe que o meu público se encontra. Mas pegou um pedacinho desse Jardim Paulista, que não é onde eu quero que apareça, porque não é o público que é do interesse do meu cliente ou meu, tá? Então que não faz sentido. Eu posso novamente vir adicionar um pino aqui no Jardim Paulista, então eu vou colocar mais ou menos aqui que
basicamente o bairro deve ser esse quadrado aqui. Eu vou colocar bem no meio dele. Beleza. Aí eu vou diminuir para 1 quilômetro. Ele vai, deixa eu voltar o zoom, pegar certinho aqui. Ficou só uma quadra ali. Mas aí você pode ajustar o seu pino depois para adicionar novamente um pouquinho para cima. Mas nesse caso deu até certo, pegou bem completo. Mas o que me interessa é que eu estou anunciando nesse raio e essa interseção aqui, ó. Por enquanto, tá para aparecer para quem mora ou esteve nesses dois círculos. Porém, eu posso vir aqui neste e excluir esse aqui, que é o Jardim Paulista, na setinha para baixo, em excluir a localização, certo? Então, de todo mundo que estiver aqui dentro desse círculo, nesta área o anúncio não vai ser veiculado, certo? Então, eu excluí as pessoas que estavam aqui dentro, tá? Então, é uma geolocalização um pouco mais otimizada, caso você veja necessidade de usar mais um raio para algum pedacinho que não é do seu interesse, certo? E aí, beleza. Não necessariamente você pode trabalhar só com um pino de inclusão. Então, aqui tem o incluir já. Você vai vir... outro bairro que tem... meu público é nesse aqui, Monte Castelo. Então, você seleciona mais aqui 3 quilômetros dentro desse raio e você vê que você já está anunciando em 2 pontos específicos, excluindo um. Então, você entendeu a lógica e o jogo aqui, né? Então, você também pode vir aqui em sempre excluir, tá? Ou caso você já queira incluir um ponto já excluindo, tanto faz a ordem, você pode vir aqui em excluir, adicionar o pino já, é um pino de exclusão, né? Ele já entra vermelho, e aí você trabalha mais um ponto de exclusão. Nesse caso aqui não precisa, porque ele não tá para anunciar aqui dentro, mas você entendeu a lógica do exemplo que eu quis te dar. Então, beleza. Vou tirar só esse aqui que não faz sentido. A gente fez um anúncio geolocalizado para negócios locais ou para onde seu público qualificado esteja dentro dos bairros. Se for somente nesse bairro, só recapitulando que a entrega é grátis, você anuncia só para pessoas que moram aqui dentro. Aqui é para pessoas que moram ou estiveram, né, que passaram nesses 2 pontos. Enfim, e abaixando a gente vai para a idade, certo? Que você vai selecionar baseado aí no que seu cliente te passar, no que você analisar da sua persona, no que você estudou sobre o público, comprador ali do seu produto de 25 a, enfim, vamos colocar 45, é um bom público comprador na internet que tem costume de fazer compra online, que já passou o cartão em alguma loja. Gênero também especificado se você vai trabalhar com homens ou mulheres. Idiomas da mesma forma, se precisar, no caso aqui eu não te aconselho a mudar, deixa do jeito que está, mas você pode até colocar o português aqui para ficar mais específico. E o direcionamento detalhado, para a gente concluir essa aula, que é o mais importante, tá? São os interesses que você vai adicionar. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de um pet shop no começo, né? Então, exemplo, eu posso escrever pet shop para ele encontrar o interesse. Pet shop. É separado nesse caso, mas beleza. Então ele vai anunciar, vou jogar um exemplo bem básico aqui, só para você entender, tá? Para todos que têm interesse em pet shop, beleza? E aí, ok, como que eu vou encontrar os outros interesses relacionados? Sem ser manualmente. A partir do momento que você escreve um interesse, então você vai trabalhar com beleza, você escreve delineador, ou você escreve estética. Aqui em sugestões ele já vai te dar outras opções. Então eu quero todo mundo que também tem animais de estimação, cães, gatos, né? Seu pet shop ou do seu cliente vai trabalhar ali com banho e tosa num dia específico ou vai dar um desconto. Eu nem vi que estava escrito aqui, ó, banho e tosa. Então, beleza. Pessoas que estão buscando pet shop, banho e tosa, ou animais de estimação, ou que tem gatos, ou que tem cães, enfim. E assim por diante, vários outros. Quanto mais você vai selecionando, ele vai construindo aqui sugestões para que você possa estar marcando as que são relevantes para você. Quantidade média, mais uma dica no meio da aula aleatoriamente. Quantidade média de interesses que eu te aconselho a marcar
Na média de 5 no máximo, certo? Então, pode trabalhar 3 a 5 interesses. Então, aqui acabou ficando 5 bem completo, um exemplo fictício que eu inventei e acabou encaixando muito bem. Eu vou trabalhar num banho e tosa, às vezes, se não fosse para gato, você só tiraria, ficaria 4, mas independente, está dentro da margem de interesses bom que o algoritmo consegue entender rápido, saber do que você está falando, qual que é o público que você está buscando, fazer uma interseção entre esses interesses todos para encontrar ali as pessoas em comum que possam atender dentro desse público, que ele já dá uma estimativa tanto no interesse de quantas pessoas existem, né? Só que nesse caso no Brasil, não é dentro desse raio aqui. No Brasil, quantas pessoas aqui têm interessadas em cães? Então ele tem aqui o tamanho estimado do lado. Ele coloca aqui os interesses de onde que está dentro de cada categoria, caso você procure elas manualmente, que eu vou te ensinar já já. Enfim, e aqui no caso, ele vai dar o tamanho estimado, o alcance médio, dentro do raio que eu coloquei na minha cidade. Então, dentro desse raio aqui e desse, excluindo esse pedacinho, pessoas com aqueles interesses que eu selecionei são na média de 94.700 a 111.400, certo? Então, e aqui ele detalha para mim quais foram as especificações que eu dei. Então, dentro desse público detalhado, o tamanho estimado é isso, tá? Então, quanto mais você pode aqui mexer na idade e tudo mais, ele vai ali alterando. Então, mais 5 anos ali, já tem mais pessoas que têm cachorro, né? Já aumentou ali um pouco mais, beleza? Aqui, tanto nas sugestões como eu te mostrei, que são as que, baseado no que você vai escrever, ele vai te sugerir, você pode procurar manualmente, procurar por dados demográficos, então, por exemplo, acontecimentos, amigos de aniversário, data comemorativa, abra cada um deles, tá? Não vou abrir um por um com você, mas é bem legal você saber tudo que o algoritmo consegue aqui analisar, principalmente aqui em dados demográficos, que, tipo, por exemplo, aniversário, o mês de aniversário, pessoas que fazem aniversário em agosto. Então, e assim consecutivamente por cada mês. O próximo aniversário, não necessariamente num próximo mês, pode ser nos próximos dias. Data comemorativa, aniversário dentro dos 30 a 61 dias futuros ali e dentro de 30 dias. Cara, tem muita opção para você ficar analisando e é muito bom você estudar e saber todas as que existem, tá? Público eu amo, eu gosto muito. Eu já cheguei a comprar, sei lá, centenas, não sei a quantidade de post-it, e eu montei numa parede todas as categorias e dentro de cada categoria todos os públicos que existem. Então existia dados demográficos, um fluxograma numa parede. Dentro de dados demográficos, a formação, e aí eu colocava dentro da formação todos os níveis educacionais, campos de estudo, enfim. Também tem aqui interesses, que são esses basicamente que a gente mais trabalha, né? Interesses em entretenimento, vou abrir aleatoriamente. Em filmes e em filmes de ação, em filmes de comédia, de drama. Então, o que às vezes é isso, que é um pouco específico? É que você não precisa necessariamente direcionar o mais óbvio no seu direcionamento detalhado ali. Meu cliente, ele tem um exemplo, um pet shop, mas o meu público, só um exemplo, tá? Eu analiso que o comportamento deles, eles têm muito costume de assistir filme de drama. Filme de drama, eu seleciono só para mulheres que têm gato. Imagina, você constrói uma pessoa bem específica, você quer uma mulher que ela fica no Netflix, aí você seleciona Netflix, que tem interesse em filmes de drama e que tem gato e, enfim, tá procurando alguma coisa relacionada a um produto para gato. Então, você vai direcionar um produto para gato para essa pessoa específica que assiste filme com o gato dela. Então, é um pouco viajado, mas você precisa entender e ver aqui para poder viajar, fazer essa viagem mesmo. Então, e para terminar aqui, comportamentos, que também é bem legal, cara. Atividades digitais, tipo assim, acesso ao Facebook, dispositivos mais antigos. Aqui também Facebook Page Admins, então administradores de páginas sobre comida e restaurante, sobre comunidade e clube, varejo, saúde e beleza. Então, você é um gestor de tráfego. Perfeito. Vai trabalhar especificamente ou quer
focar seus clientes e captação ali para somente pessoas que têm clínicas estéticas que trabalham com saúde e beleza especificamente, você sabe fazer artes às vezes, independente do programa, e seu estilo ou o que você mais gosta tá dentro desse segmento, desse nicho, cara, você pode criar um anúncio específico para captar cliente desse segmento do mercado para que você não jogue para todo mundo. Ah, você que tem uma empresa e quer faturar mais. Não. Pode ser algo muito mais específico. Eu gosto muito, mais uma dica assim para te falar. Tente sempre ao máximo que a pessoa vê o seu anúncio, mesmo que você grave, ou seu cliente grave, ou seja escrito, ou imagem ali com texto, que ela sinta que você está falando com ela. Isso é a mágica do algoritmo do Facebook. Sabe quando você entra no Google e pesquisa qualquer coisa lá, vai ver um tênis, e quando você entra no Facebook tem a Netshoes te jogando um anúnciozinho ali de um tênis que você viu, do estilo que você está procurando. De repente você recebe no e-mail, o tênis que você viu tá tanto. E aí você abre o YouTube, vai ver uma aula aqui e tem de repente um anúncio lá do tênis ou da Netshoes te oferecendo. Enfim, de repente começa a aparecer outras lojas e parece que ela fala com você. Então, a pessoa se sente assim perseguida. E, cara, todo mundo tem uma experiência, uma história assim. Gestor de tráfego, quando vai conversar do que ele faz e ele usa a palavra, a frase, sabe aqueles anúncios que te perseguem? Sou eu que faço. Sabe quando você pesquisa tênis e de repente tem tênis em todo lugar? Eu é que direciono para ele aparecer para você, eu que crio aquele anúncio do tênis, eu é que faço aquele vídeo, enfim. Essa é a essência da gestão de tráfego, trabalhar a inteligência artificial por trás, o algoritmo, todo esse mecanismo, entender esse mecanismo. Isso é além de apertar botão, isso é construir dentro de você as estratégias e ser um gestor de tráfego ali bem, muito profissional por viver. Então, para mim, eu posso te ensinar, ou várias pessoas, ou curso que você já tenha feito, com certeza já fez, já aprendeu. Às vezes está aqui só aperfeiçoando, mas se está pela primeira vez aprendendo, fico mais grato ainda por me dar essa confiança, né? Por várias pessoas poderem te ensinar a você fazer. Você pode fazer uma campanha, não é difícil, não é difícil fazer uma campanha, um anúncio. Eu sempre falei a frase, até para meus clientes, se vocês soubessem o quanto é fácil de fazer um anúncio, eu perderia meu emprego. Tipo isso, entende? Se todo mundo, os empresários, né, as empresas, os negócios soubessem o quanto é simples e fácil e rápido, prático de se criar, não existiria gestor de tráfego, mas está além de apertar os botões, porque qualquer um realmente pode apertar. E concluindo, várias pessoas podem te ensinar a fazer, a executar, a apertar o botão, mas o mais importante está na essência de você ser um gestor de tráfego e como que você é um gestor de verdade. É quando você vive isso, quando você procura, estuda, vive, ouve. Você está indo trabalhar, você está ouvindo um podcast sobre. Você está em casa ou está fazendo uma campanha, está ouvindo algo sobre. Está ouvindo uma música, está pensando e tá vivendo e trabalhando na sua cabeça. Isso não é cansativo, isso não é, mas eu vou estar sempre trabalhando. Isso é viver o que você quer ser. Isso depois se torna o ser. Então é filosófico. Eu falo muito sobre essas filosofias na nossa área VIP, né? Onde eu boto além da gestão de tráfego o que existe dentro da mente para que tudo funcione, enfim, sobre vários outros conhecimentos e filosofias, mas concluindo aqui, é o que eu quero te passar, a você ser e viver a gestão de tráfego, a viver e pensar como um algoritmo, como uma inteligência artificial e saber como funciona, tá? Então, resumindo, concluindo, você pode aqui fazer o seu anúncio de captação diretamente para um segmento específico ali para você captar seus clientes. Então, passei para você os dados demográficos, 13 comportamentos, montou o seu público bonitinho, fez o geolocalizado, ou fez na cidade toda, ou no Brasil inteiro, tanto faz. Esse é um primeiro passo aqui. Para a gente concluir só o direcionamento detalhado, puxando um gancho das palavras que eu estou falando, ou, existe aqui a exclusão e a limitação. Quando eu vou tirar tudo aqui, tá? Quando
você coloca um interesse aqui, existe a opção de limitar e o ou se torna e. Da mesma forma que lá no público personalizado, eu dei um exemplo parecido com isso que você vai ouvir agora. Então eu quero pessoas que têm interesse em pet, ou é separado, em pet shop. E quando eu limito para cães. Então, pessoas que têm interesse em pet shop e também em cães. Entende que agora eu não quero pet shop ou gato ou cachorro, agora é pet shop e cães. Então, obrigatoriamente ela tem que cumprir esses requisitos de estar procurando pet shop e ter um cachorro e o seu anúncio ali ser direcionado para, às vezes, um banho e tosa promocional somente para cachorro, beleza? Em tal dia específico. Então, também você pode, depois do conjunto de anúncios, gerenciar os horários ou dia específico que o seu criativo vai aparecer, que o seu anúncio vai ser veiculado. Já tem uma aula sobre isso em veiculando anúncios em horários específicos, tá? Então, para concluir essa aula é isso. Espero que você tenha gostado novamente, entendido todo esse conceito, essa base e que esteja aí acompanhando todas as nossas aulas, né? E aproveitando ao máximo. Espero que enriquecendo mais ainda seus conhecimentos com esses conteúdos. E eu tenho passado realmente tudo que eu tenho atualmente e aprendi, vivi toda a minha experiência nessas aulas. E conforme também pode ter certeza, eu for aprendendo mais, porque eu tenho essa certeza que a gestão de tráfego ela sempre se inova e se reestrutura, né? Eu vou estar sempre também regravando aulas e atualizando aqui para vocês, para trazer mais dos meus novos conhecimentos ou insights que eu possa chegar a ter ou aprender com vocês mesmo na nossa comunidade aqui dentro da plataforma. Então, compartilhe lá seus conhecimentos, seus resultados. Eu vou adorar estar lendo cada um e entendendo as estratégias que cada um de vocês vão estar usando. Então, também participe de vários grupos aí no Facebook, para você no Telegram, ver o que os outros fazem e entender o porquê que eles fizeram aquilo. Então é importante, assim, para concluir essa aula, você também olhar as estratégias dos outros para entender o caminho que eles fizeram e pensaram para chegar nessa estratégia, certo? Então, sem mais delongas, até a próxima aula. Um abraço.